Iniciando a gravação, hoje é dia 16/11, são 10 horas e 11 minutos. A gente vai até às 11, né, porque atrasou um pouquinho. Então, vou colocar aqui a apostila de vocês. Pronto, já estou em sala de aula. Chique, né? Compartilhando a tela. Ué, cadê o negócio que eu estou usando aqui? Peraí. Estão vendo minha tela, meus amores? Sim. Beleza. Bom, falamos aqui já, né? Pegada ecológica. Vocês estão com a apostila aí, meus amores? Uhum. Ó, isso aqui a gente já avaliou, já foi feito no positivo 1, tá? Que é a pegada hídrica e a pegada ecológica, ok? Essas atividades já passei a correção no positivo 1, correto? E agora a gente vai falar de recuperação das áreas degradadas. Então, depois que estraga uma área, como que ela é recuperada, né? Aconteceu lá uma extração de minério que nem aqui, ó. A extração de rejeitos, lembra que o pessoal faz aqui, ó? Que é os rejeitos, tá? Que é o que costuma... Como que eu vou dizer? É o que costuma tombar, né? Quebrar, lembra? Que aconteceu em Mariana e aconteceu em Brumadinho. Vocês lembram disso? A gente já viu isso, não viu? Uhum. Tá. Então, quando acontece uma área degradada, como que a gente vai refazer isso daqui, né? A gente refaz isso daqui através de uma restauração que é chamada sucessão ecológica. Ele vem sucessivamente, ele vem depois do outro. É um sucessor, tá? O que é um sucessor? Um sucessor é aquele que vem depois, né? Que vem próximo a um outro, né? Tem o antecessor e tem o sucessor. Então, a sucessão ecológica
seria a reconstituição, né? A próxima forma de voltar à ecologia daquele ambiente que estava inicialmente, que foi destruído. Essa sucessão ecológica, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela acontece naturalmente, ou ela pode ser feita através dos homens. A gente pode refazer essa sucessão ecológica. De qualquer forma, ela tem nomes, tá? Então, quando acontece desastres da natureza, que a gente vai ver aqui agora, ó. Quando acontece um desastre da natureza, como tá aqui, e essa sucessão ela é feita pela própria natureza, ou não tinha nada, ela deixa eu explicar de uma forma diferente. Eu não tinha nada nessa área, e aí eu fui colocando vegetação o ambiente, a própria natureza foi colocando vegetação nessa área, ela é chamada de sucessão primária, ou seja, é a primeira que apareceu. Por um exemplo, tem gente no lobby? Tudo bem. Letícia entrou? Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Então, por Sim. exemplo, ó, vamos supor que aqui não fosse uma área degradada, que fosse o início de uma área que não tinha mato. Geralmente a gente fala isso na praia, né? Então eu não tinha nada. Deixa eu colocar aqui uma imagem melhor para vocês. Eu não tinha nada antes naquele lugar. E aí, isto, ó. Eu não tinha nada naquele lugar, eu tinha só pedra, tá vendo aqui? Não foi uma queimada, não foi nada disso, foi normal, a vida não existia naquele lugar, tá? E aí essa vida, ela foi sendo adaptada, colocada nesse lugar através da natureza. Então, por um exemplo, o que vai aparecer aqui, né? Então, não tinha rochas. Aí, quem são os primeiros seres vivos? É aquele musguinho, né? Aquele tapetinho verdinho, que não é nem uma grama, é aquele musguinho. Aqueles musgos e briófitas que vão surgir aqui. Aí, depois desses musgos e briófitas, né? Que vão começar a preparar o solo, começar a deixar com um pouquinho mais de terra. Vai vir as ervas, tá? E as primeiras plantinhas mais rastejantes. Aí depois a gente já tem uns arbustos, tá? Deixa eu pôr numa outra aqui que dá para ver de lado. Aí, ó. Tá? Então, primeiro campo, aí depois eu vou ter umas plantinhas lá, umas ervinhas. Aí depois eu vou ter já uns arbustinhos. Depois desses arbustos, aí eu vou ter árvores de maior porte. E depois eu vou ter árvores grandes, né? Como carvalhos, que tem aí um grande porte. Então, tá vendo como foi sendo implementadas novas espécies aqui, mas quem precisou preparar esse terreno foram as briófitas, foram os primeiros aqui, tá? Então, essa sucessão, ela é chamada primária. Eu tinha um ambiente e ele foi acontecendo, né, essa adaptação foi acontecendo pela natureza, tá? Os animais vão trazendo as sementes, o vento, enfim. Aqui, ó, que legal, ó, olhando mesmo, ó, que é uma sucessão primária, onde eu tinha rochas, estão vendo aqui? E aí começa uma vegetaçãozinha ali no meio das pedras, tá? Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de sucessão primária, ó, eu não tinha nada e aí começam as vidas e lá para frente a gente vai tendo depois uma adaptação. Vocês concordam que se continuar essas plantinhas, no futuro eu vou conseguir ter árvores aqui? Né? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Sim. Sim, Pro. Ok. Então, até aqui tudo bem, né? Facinho essa parte. Aí vamos supor que a gente está no clímax. O que é o clímax? O clímax é a floresta. Detalhe, amores, isso aqui demora milhares de anos, demora, sei lá, 150 anos, 200 anos, né? Demora a existência da Terra para ter todas as plantas que teve até hoje, ok? Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite aqui. Isso quando é a natureza que faz, tá? Tinha até uma figurinha aqui que falou, né, 150 anos, olha lá, mais de 150 anos para acontecer uma sucessão ecológica primária,
tá? Bom, aí o que que acontece? Acontece uma queimada, acontece um fogo na floresta, acontece uma destruição, né? E aí, tudo isso aqui, o que que acontece, galera? Morre, né? Ó, queimou tudo isso aqui, ok? O que que vai acontecer? Nunca mais vai ter nada aqui? Não, vai ter sim. Só que quando é a sucessão secundária? A sucessão secundária é quando eu vou transformar isso daqui em outro ambiente. Só que nem sempre, quando é secundário, ele vai ser igual ao ambiente que era anteriormente. Então, nada me garante que vai ser igual isso aqui de novo, que eu vou chegar nesse clímax de novo daqui 100 anos, tá? Pode ser que agora essas espécies que aqui viviam não encontrem, por exemplo, um solo favorável para elas continuarem vivendo agora, ok? Então, aqui a gente tem sucessão primária e depois, numa queimada, eu vou pôr uma sucessão secundária, que é a que está nos livros de vocês, é a secundária, aquela foto, tá? A sucessão secundária seria o quê, por exemplo? Ó, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Secundária, aqui, ó. Então, um campo de cultivo, por exemplo, abandonado, ou, por exemplo, uma queimada, alguma coisa que aconteça. Vai começar de novo, né? A gente tem eu tinha lá um clímax, aí aconteceu a queimada ou a desmata, né? O que está acontecendo aí na Amazônia, no Pantanal. Aí a gente tem o C, uma área abandonada, né? E no D e o E, as áreas que foram sendo recuperadas através desse clímax. Aqui, ó, a secundária de novo, ó, né? O homem veio, fez aí a matança total, tá vendo a queimada? E eu vou ter uma nova sucessão aqui. Porém, meus amores, às vezes essa sucessão, ela vem de uma forma que mude completamente o ambiente. Então, nem sempre eu tinha planta e eu vou ter outro tipo de planta, mas sendo planta. Eu posso, por exemplo, inicialmente eu tinha um laguinho aqui, ó, tá vendo a profundidade desse lago? E aí, através dessa vegetação que foi aparecendo aqui embaixo, ó, eu deixei o leito desse rio mais alto. Deixando o leito desse rio mais alto, essas plantas aqui, por exemplo, morreram. Então, eu tenho arbustinhos. E aí, eu tenho a substituição, nesse caso aqui, de um ambiente que era aquático para um ambiente terrestre, onde tinha um lago e não existe mais um lago. Isso também é uma sucessão secundária, tá? Então, aqui, ó, a gente tinha lá um lago, né? Aí depois eu tive um pântano, porque foi ficando mais soterrado isso daqui. E aqui ele tá indo o quê? Para ter um ambiente seco, tá? Estão vendo aqui, ó? Então, antigamente eu podia ter um lago e na sucessão secundária eu ter, de repente, um lugar de terra firme. Isso está acontecendo, eu vi algumas reportagens essa semana de lugares que tinham casas, tinha lá fazenda, piscina, e agora não tem mais, tá? Devido à seca. Seca traz fazendas escondidas. Deixa eu ver se eu vou achar assim para vocês entenderem. Não sei se assim eu vou achar. Tinha uma fazenda que estava escondida embaixo da água. Eu vou lembrar onde tá, tá? Eu vou mandar para vocês. E, os caras acharam até piscina lá. Queria mostrar para vocês, mas eu não sei se vai ser tão fácil como eu estou pensando. Acho que eu não estou achando da forma correta de procurar. Seca. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidão.
Ai, não sei se foi na Record, não sei se foi na Globo. Depois eu vou procurar, vou colocar para vocês aqui, tá? Então, a gente vê que é um tipo de sucessão aquilo ali. Eu tinha um ambiente, agora eu tenho outro, ok? O problema da sucessão é que vai trazer novas colonizações de outras espécies, né, que não tinham antes e agora começam a ter, vai mudar todo o bioma daquele lugar. Bom, então aqui na apostila de vocês, a gente tem uma foto de sucessão secundária, ok? Por que secundária, meus amores? Porque a gente tinha aqui uma área, né, que foi degradada, e aí a gente tem essa nova representação. A ecologia da restauração, o que seria? Seria eu pegar uma coisa que tem problema e restaurar, e replantar, e refazer, tá? Então, a ecologia de restauração vai criar, né, vai buscar condições favoráveis para ter uma nova vida ali, tá? A gente sabe que um grande importante, né, uma grande parte importante dessa ecologia de restauração é devido aí ao desmatamento, ao uso sem fronteira, né, do homem, tá? Área de rios sem mata ciliar sofrendo o processo de assoreamento, ou seja, como eu não tenho uma mata aqui em volta, como eu não tenho árvores, essa terra aqui, ela vai caindo dentro do rio, né? E o leito desse rio vai ficando mais raso, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Como que eu vou fazer com que não tenha mais esse assoreamento? Plantando árvores para que elas nasçam aqui, criem lençóis freáticos e deixem essa terra mais firme através das raízes das árvores, porque não vai ficar tudo solto. Tranquilo até aqui, meus amores? Difícil ou não? Hello? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Caiu a internet? Não caiu a internet? Estão ouvindo, Pro. Ok. Por favor, me dá essa resposta, porque hoje, como caiu a internet, eu nunca sei se caiu ou não. Então, biorremediação, né? Uma forma de remediar também essa daí, tá? Mas a gente tem outros tipos de remediação, né? O que é a biorremediação? A biorremediação é quando a gente tem alguns organismos, alguns micro-organismos, que podem arrumar aquele lugar devido a um uso errado do homem. Então, aqui, por exemplo, na apostila de vocês, eu tenho uma área contaminada com petróleo, né? E aí eu coloco algumas bactérias que vão, através da forma de alimentação dela, da forma de vida dela, usar esse petróleo como matéria-prima. Então, como ela usa isso como matéria-prima e vai produzir nitrogênios, outras substâncias que podem estar na terra e vão ser absorvidas pela terra, eu posso usar essas bactérias como remediador para tirar aquele petróleo, tá? Obviamente, a gente tem que ter técnicas de engenharia genética, né? Para, às vezes, até mudar os micro-organismos para poder fazer essa biorremediação, tá? Outra coisa que a gente pode ver também, não é só nessa área contaminada de petróleo, mas a gente pode ver biorremediação com algas, por exemplo, com bactérias, né? E algas. Deixa eu pôr rapidamente aqui. Represa Billings. Biorremediação. Então, vamos lá. Ó. O que acontece, gente? A gente pode jogar, né? A gente joga poluentes no rio, tá? Nas represas, nos rios. E aí, esse esgoto, essa quantidade... Essa aqui pode ser. Essa quantidade
de matéria orgânica que é jogada no rio, né, ou no esgoto, que seja, essa quantidade de matéria orgânica vai favorecer a alga. A alga gosta muito de fosfato, nitrogênio, enfim. E aí, eu tendo muito disso, e eu tendo a luz do sol e o calor, vai facilitar a proliferação. Elas vão comer, vão crescer, vão se reproduzir, e eu vou ter lá um ambiente lotado de algas. Ah, professora, mas é legal a alga, porque a alga faz oxigênio, a alga faz o oxigênio que as algas produzem, que é o que faz a gente respirar. A gente já sabe que não é a Amazônia que é o pulmão do mundo, né? A Amazônia é o maior produtor de oxigênio, mas não é o oxigênio da Amazônia que a gente está respirando, é o oxigênio que as algas fazem, né? Aí você fala assim, ah, então vai ser bom. Não, não necessariamente, porque se eu tiver muita alga, eu vou tirar o oxigênio dessa água, porque às vezes só o oxigênio está livre, eu vou tirar a disponibilidade de luz que está entrando, porque se em cima da água tá cheio de planta, a luz não entra, e as espécies que precisam viver embaixo dessa água e precisam de fotossíntese não conseguem fazer. Os animais, né? Os peixes vai ter muita alga para os peixes, então elas podem produzir toxinas e contaminar esses peixes e os peixes morrerem. Então, eu vou ter um desequilíbrio ecológico com o aumento dessas algas. Nem sempre vai ser produtivo isso. Mas isso acontece devido ao homem jogar esgoto no lugar errado e não tratar esse esgoto antes de ser jogado lá, tá? Quando isso ocorre, a gente pode colocar outras bactérias que se alimentam destas algas para diminuir a população de algas e eu tentar recuperar aquela área, tá? Vou colocar aqui uma reportagem bem rapidinho, espero que esteja boa essa reportagem. Vocês não estão vendo minha tela, mas eu vou pôr já, peraí. Tá bom. Parei. Compartilhei. Foi? Foi. Dias de calor aumenta a procura por banhos de mar, piscina e represa. Mas nem toda a água é própria para isso. A prainha do Riacho Grande, no ABC Paulista, muito procurada nesta época do ano, está poluída. A CETESB alerta que os níveis de contaminação trazem risco à população. Crianças de férias, calor, uma bela vista e o melhor, não tem que pagar para entrar. A prainha do Riacho Grande é sempre uma opção de lazer para o Cláudio e os filhos. Sempre que eu posso, eu venho. Elas pedem muito? Pedem bastante, principalmente ele, é o que mais gosta. A praia, na verdade, é de água doce, fica em São Bernardo do Campo, no ABC. Faz parte da represa Billings, que abastece a Grande São Paulo. Durante todo o verão, o local recebe milhares de pessoas diariamente. Hoje havia muito lixo espalhado por toda a areia e até dentro da água. São os comerciantes que fazem a limpeza. O turista vem e deixa a sujeira, a gente vai limpar, porque acho que o mínimo que a gente tem que fazer como cidadão, né? Como a gente tem comércio, usa aqui, a gente tem que colaborar também. Um outro problema para os banhistas é a qualidade da água da prainha, que está imprópria para o banho, segundo medição feita pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Essa condição está sinalizada aqui naquela bandeira vermelha. Mas é difícil a leitura, já que ela está toda enrolada. Foi o único aviso que encontramos hoje. A sinalização é de responsabilidade da Prefeitura de São Bernardo. Esta é a primeira vez de Letícia no local, que não sabia da situação. Tá limpa, sim. Já seu Valdemar não se arriscou no mergulho. Eu gosto de apreciar o visual, gosto de ver as pessoas, as crianças brincando, mas eu entrar nessa água, ultimamente, com essa invasão que nós tivemos aqui no redor da represa, tem dia que você percebe mesmo um cheiro muito forte de esgoto. A água da prainha está contaminada com bactérias que podem fazer mal à saúde, principalmente problemas como vômitos e diarreia. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis. O gerente da Divisão de Águas e Solo da CETESB explica que as medições são feitas toda a semana no local e que durante todo o ano passado, a praia ficou própria apenas 7 vezes. Normalmente, a poluição é devido a esgoto doméstico. E nessa região da represa... Então, vamos por aqui, ó. Quer ver? Fazer uma outra pesquisa, rapidão, porque isso aqui foi de 2018, né? Represa Billings. E vou por aqui, quando? Na última semana.
Não, deixa eu só pôr Represa Billings, vamos ver o que acontece. Represa Billings na última semana eu pus, né? Isto. Afe Maria, tá russo o negócio aqui. Vamos aumentar isso aqui. Não tô conseguindo. Não queria pôr uma palavra pesada, né? Mas teve que pôr. Ai. Vacina do Butantan, tudo a ver, né? Com a Represa Billings. Uhum. Não tem nem mais pesquisa, não achei. Ok. Represa contaminada, então. Eu não queria ir para Santa Catarina, queria ir aqui em São Paulo mesmo. E eu não estou conseguindo. Por exemplo, nesse final de semana, né? Nesse final de semana o povo desceu para a praia, não desceu? Hein, gente? Acho que sim. Tem um feriado, o povo vai para a praia, não é isso? Como saber se a própria tá própria para banho? Tá aqui. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês isso aqui. A gente tem um mapa da qualidade das nossas praias, por exemplo. Eu não queria ir em outro lugar, quero ir num que a gente usa, né? Tem que ser a nossa realidade. Aí você clica lá, ó, Praia Grande. Vamos clicar, que é o que o povo mais vai, né? Então, ó, aqui tá dizendo que pode tomar banho, tá vendo? Tá própria. São Vicente. Tá tudo próprio. Tá tudo dizendo que tá bom. Opa, viu aqui? Então, essas praias aqui, ó, não pode tomar banho, tá? Aqui tem o nome das praias, tá vendo? Aí, vamos supor, ó, você vai aqui em Barequeçaba, né? Cadê? E Porto Grande. Aí, cadê Barequeçaba aqui? E Porto Grande? Aqui, Porto Grande. Tá vendo? Você arriscaria aí nessa aqui do lado, nessa aqui desse lado? O que vocês acham? Ó, essa aqui tá imprópria e essa aqui tá imprópria. Você iria nessas daqui?
Não, né, gente? Porque a água, com certeza, está contaminada, né? E pode reparar que ela está contaminada onde? Nesse braço, porque a gente não tem tanta circulação da água, né? Olha aqui. Aqui vai para o mar, né? Aqui nem tanto. Então, o que está mostrando? Por que está imprópria? Porque a gente tem lá muitas algas, né? E muitas vezes tem que fazer essa biorremediação, tá? Uma outra forma de biorremediação que teve aí, muito conhecida no ano passado, se eu não me engano, que foi naquele derramamento da Venezuela, né? Do barco venezuelano. Lembra disso? Ai, eu baixei um arquivo, oh, meu Deus. Venezuela. Ó, biorremediação aqui. Cientistas descobrem aqui. Isso aqui tá legal. Estão vendo minha tela? Sim. Tinha aqui alguma reportagem de vídeo, mas acho que me trollaram. Vocês não acham que me trollaram? Era um vídeo, não era? Aqui? Então. Mas eu não tô vendo o vídeo, vocês estão vendo? Quando a gente acha uma coisa boa, não consegue, né? Vamos aqui. Manchas de petróleo cru foram vistas há 2 dias na região do Baixo São Francisco. O governo federal se reuniu hoje para traçar uma medida emergencial caso o óleo avance. É um esforço para evitar a contaminação do Velho Chico. Para proteger a foz do Rio São Francisco do petróleo cru, encontrado em várias partes da costa do Nordeste, a Agência Nacional de Águas autorizou uma medida preventiva, caso haja o risco de contaminação. Saímos daqui já com uma autorização de todos os usuários dos estados e governo federal, no sentido de que poderemos aumentar a vazão para evitar que o óleo entre na foz do Rio São Francisco. A maior vazão deve impactar em apenas 1% da água do reservatório e será convertida em energia. Desde o início de setembro, manchas de óleo vêm aparecendo nas praias do Nordeste e chegaram a ser visualizadas na foz do Rio São Francisco, na divisa de Alagoas e Sergipe. Ainda não há risco para a captação de água, segundo o governo. A medida é preventiva para evitar danos ao rio e às comunidades abastecidas por ele. Estão realmente. Enfim. Voltando aqui. Então, a gente pode biorremediar com as algas, com os outros tipos de seres vivos, tá? Incremento biológico, né? Diferente da biorremediação, o incremento, eles vão colocar nutrientes no solo que vai trazer um benefício. Ou também plantas eu posso colocar que elas se associam com micro-organismos para trazer esse benefício, tá? Então, por exemplo, eu posso plantar espécies que vão ter mais nitrogênio para o crescimento das outras plantas que estão em volta, tá? Então, esse incremento, ou seja, incrementar, né, colocar mais coisa para facilitar a sobrevida de outras espécies ali, tá? Então, a gente está vendo aí algumas formas, né, de solução de problemas ambientais, que são essas, mas as nossas atitudes é que estão fazendo os grandes problemas ambientais e depois a gente tem que ficar arrumando como consertar isso daí. Tranquilo até aqui, meus amores? Agora, aqui na apostila de vocês, na página 46, a gente tem o dominó, né, no material de apoio, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar com a mamãe ou com o papai, enfim, né? Se tiver irmãozinho, você joga com o irmãozinho. E vão fazer esse jogo aí, tá?
Então, respondendo aqui, obviamente, essas duas questões, não necessariamente vocês precisam jogar, mas olhem tudo, vê as cartinhas, vê tudo que esse jogo traz de informação, e aí você vai responder como os problemas ambientais estão relacionados com as atividades humanas, e escreva alguns exemplos de atitudes que as pessoas podem tomar em seu cotidiano. Precisa responder a página 46? Sim. E esse material de vocês vai estar aqui no material de apoio, ó, lá no final. Tá vendo aqui, ó? Tá? Estão vendo, meus amores, aqui? Deixa eu aumentar. Sim. Sheila, por que tá com a busca aqui? Então, olha lá. A utilização excessiva de energia elétrica ocasiona a construção de mais hidrelétricas que inundam áreas de florestas ou de termoelétricas que poluem o ar, né? Então, o que a gente deveria fazer aqui? Preferir o uso de transporte público não é da hidrelétrica, né? A hidrelétrica seria o quê? Qual que seria a saída para a hidrelétrica? Deixa eu ver. Economizar água. Então, essa parte aqui se liga com essa daqui. Deu para entender, não? É um dominó, né? Tem que ver o que combina com o quê, tá? Então, quais as ações que a gente tem e que impacto que vai dar? Então, trocar as lâmpadas incandescentes são mais econômicas. Essa aqui também se liga com essa daqui, né? Poderia ser aquela ou esta, ok? Então, utilizar os dois lados do papel, né? Cadê o desmatamento? Aqui, ó, desmatamento, tá? Essa se liga com essa. Deu para entender como joga, né? Amorzinhos, Titia tá falando com vocês. Muito bem. As políticas públicas são ações, né, de programas de governo, como a gente viu essa última reportagem, em conjunto ou não com as outras instituições, que no caso aqui na Agência Nacional de Águas, né, que foi conversar com o governo para ter uma saída aí. O que eles vão fazer? Eles vão jogar mais água da cidade, mais evasão da água da cidade no Rio São Francisco, que era para o petróleo não chegar na cidade, tá? E aí, a gente, obviamente, né, para essas políticas públicas, a gente precisa assegurar os direitos do ambiente, né? Os direitos do ambiente e do nosso uso de qualidade de vida sustentável. Obviamente, ontem impactou, a escolha de ontem dos candidatos impacta automaticamente nas políticas públicas de enchente, de saneamento básico, de falta água, de falta luz. Enfim, todo o nosso conforto depende dessas políticas públicas e da utilização dos nossos recursos naturais, tá? Muito bem. Então, a gente tem aqui alguns acordos para que isso aconteça mundialmente. Não adianta só um lugar fazer, né, uma forma de vida sustentável e o outro destruir, como, por exemplo, a gente usa os países de primeiro mundo, né, que usam toda a tecnologia e aí acabam estragando as outras, né, partes que a gente está economizando. Então, para que isso não aconteça, nós temos acordos internacionais, tá? Esses acordos internacionais são de extrema importância para fazer com que o meio ambiente continue, para fazer com que a gente tenha planeta Terra na nossa existência, né? Senão vai acabar tudo, vai acabar a água, vai acabar tudo. Em 1972, né, foi a primeira conferência de Estocolmo, primeira e mais conhecida, tá? Voltada ao meio ambiente. Aí depois, em 88, teve o IPCC, né? Depois a gente teve a Eco 92, que foi aqui no Rio de Janeiro. Em 97 teve uma conferência em Kyoto e aqui foi feito um protocolo. O protocolo de Kyoto é um acordo onde eu tenho que eu tenho que reduzir a emissão de gases de efeito que são impactantes no efeito estufa. Então, o que no protocolo de Kyoto foi combinado? Eu preciso reduzir a minha produção de queima de combustível fóssil. E se eu preciso continuar a queima de combustível fóssil para produzir o que a sociedade está pedindo, eu posso fazer isso, mas eu tenho que repor o que eu estou usando, tá? Então, se eu estou usando uma área verde lá, tal, e eu estou
estragando, eu tenho que investir parte do meu dinheiro que eu estou tendo lucro para melhorar o meu ambiente, tá? Em pesquisa, enfim. Então, aqui foi criada uma moeda, tá? Essa moeda do protocolo de Kyoto, ela é comercializada, é uma moeda verde que ela é realmente comercializada, tá? Atualmente, né, a gente tem aí o Acordo de Paris, né, que o Brasil tem o compromisso de aumentar a participação das energias renováveis, tá? E agora a gente vai ter o Rio+20, né? Ainda está saindo o resto de todo o protocolo desse futuro da Rio+20, ok? Então, como que acontece essa moeda, né? Deixa eu explicar para vocês. Moeda verde, créditos de carbono. Como que funciona? Deixa eu pegar uma imagem aqui rapidinho para vocês entenderem. Deixa eu ver. Uma empresinha de crédito de carbono. Ah, não tem o que eu queria aqui. Como funciona? Como funcionam os créditos de carbono? Aqui. Então, eu tenho lá, ó. Não, tá muito complexo isso aqui. Eu tinha um videozinho tão bonitinho, mas até eu achar aqui. Então, como funcionam os créditos de carbono, né? Foi criado o protocolo de Kyoto, criando os créditos de carbono. Então, eu tenho lá uma empresa, né, que está produzindo aí o excesso, né, de gás carbônico, estragando o meio ambiente. Essa empresa que está produzindo o excesso de gás carbônico tem que investir. Deixa eu achar aqui. Isso, acho que essa tá bom. Aqui. Ela tem que investir em redução de gases, redução de emissão e plantação de novo de árvore. Aí vamos supor que a minha empresa não consegue plantar, eu não tenho espaço, eu não tenho como fazer. O que eu faço? Eu chamo uma empresa que tem mais capacidade que eu para isso, né? Eu contrato uma empresa que tem mais capacidade que eu para fazer isso e eu pago para ela fazer no meu lugar, já que eu não estou conseguindo fazer, tá? Isso é o mercado de carbono. Deixa eu colocar um videozinho aqui para vocês, que vocês vão entender. Um videozinho bem legalzinho. Esse aqui mesmo. É bem rapidinho. Eu amo esse site, gente, vocês não têm noção. Ele é bem didático. Só um minutinho, tá? Eu não sei por que não tá aparecendo meus vídeos aqui. Não tô entendendo. Tem algum pop-up? Tá difícil aqui. Esse aqui tá bom. Mercado de carbono. O que é e um exemplo brasileiro, conhecidos como GEE. Entre eles, conhecidos como as atividades humanas emitem diferentes gases de efeito estufa, conhecidos como GEE. Entre eles, o dióxido de carbono. Juntos, esses gases estão intensificando o efeito estufa e mudando o clima. Eventos extremos, como as tempestades, estão ficando mais frequentes. E outros padrões do clima, como a quantidade e os períodos de chuvas em algumas regiões, também estão mudando,
Como consequência, por exemplo, a água para consumo humano está se tornando mais escassa e a terra usada para o plantio e pecuária está ficando seca em algumas regiões. Um dos modos de se reduzir as emissões é deixar evidente que elas têm um custo e que este custo pese no bolso de quem emite. Para isso, é usada a tonelada de carbono como medida de referência, já que é o principal gás de efeito estufa. Isso se chama precificação de carbono. Ela é uma medida financeira que representa os impactos que as emissões de GEE causam para a sociedade. Um dos instrumentos para fazer a precificação é o mercado de carbono. E o sistema mais comum desse mercado é o Cap and Trade. Vamos ver no exemplo como isso funciona. Em geral, os mercados de carbono são estabelecidos para uma região, um país ou um estado, para apoiar o cumprimento de uma meta de redução de emissões. Para as empresas participantes, é estabelecido um limite de quanto podem emitir para que a meta seja alcançada. Esse limite é o CAP. O CAP é convertido em permissões de emissão. As permissões são atribuídas às empresas de acordo com o esforço de redução que cada uma fez no passado. Se uma empresa emitir menos que as permissões que recebeu, ela ficará com permissões excedentes. Se uma empresa emite mais GEE do que as permissões que possui cobririam, ela terá de analisar se é mais vantajoso reduzir emissões, com mudanças tecnológicas ou em processos produtivos, por exemplo, ou se ficará mais barato comprar permissões de outras empresas. A empresa com permissões excedentes pode vendê-las para as empresas que precisam comprar. Quando as permissões de emissão são negociadas e resulta num comércio, acontece o trade. Os sistemas mais conhecidos de comércio Cap and Trade são o Esquema Europeu de Mercado de Carbono, o Programa de Cap and Trade da Califórnia e os 7 programas pilotos da China. Além destes, existem outros 17 sistemas em operação no mundo, nenhum deles na América Latina. Mas isso está mudando. O Sistema de Comércio de Emissões da plataforma Empresas pelo Clima, a EPC, uma simulação feita pelo GVCES, é a primeira iniciativa de comércio Cap and Trade na América Latina. Em 2015, o segundo ano de operação desse mercado simulado envolveu 23 entre as maiores empresas do Brasil, de setores variados. Por meio da compra e venda de títulos utilizando uma moeda fictícia, mas com base nas emissões reais, as empresas compreendem a dinâmica de mercado de carbono e aprendem a elaborar estratégias para balancear suas emissões ao menor custo possível. O conhecimento gerado é tornado público e pode servir de base para políticas públicas e para a replicação de sistemas de comércio de emissões na América Latina. Tudo bem até aqui, meus amores? Então, até para a gente comprar um produto, você vai falar assim, bom, de que empresa que eu compraria, né? Da empresa X ou Y. E aqui o legal, o que é? Esse aqui, como ele tem 2 créditos positivos, ele pode vender, porque esse aqui, às vezes, não é que ele é um mal. Ele não é bad o tempo todo. Às vezes, ele precisa produzir aquilo porque a sociedade necessita daquilo. Tá? Então, eu preciso continuar produzindo, eu não consigo investir para diminuir isso daqui, às vezes não existe tecnologia para diminuir essa emissão. Então, o que eu faço? Eu vou pagar para essa empresa aqui, por exemplo, gastar menos ainda ou investir numa moeda verde para eu poder comprar dela. Tudo bem até aqui? Deu para entender, não? O que são os créditos de carbono? Deu. Legal. Esse videozinho é bom porque era ele mesmo que eu queria. É bom porque ele mostra, assim, mais fácil, né? Para entender essa troca de mercado, tá? Deixa eu ver aqui a apostila de vocês, só um minutinho. Bom, daí a gente tá agora já na página 50 e 51, ok? E terminamos a nossa apostila. Então, vou deixar para casa a página 50 e 51. Na próxima aula, eu faço correção da página 50 e 51. Tranquilo, meus amores? Beleza? Tranquilo.
Vou parar minha gravação por aqui. Vocês estão xoxo hoje, nessa segunda-feira? Não gostaram de quem vocês votaram? Não gostaram de quem foi para o segundo turno? Como é que foi?